Vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e você que ouve minha voz vai compartilhar este podcast. Aqui é o Rudá e eu preciso de um hipnólogo pra me tratar. Aqui é o Luiz Runzi, que quando eu instalar os dedos você vai virar o maior fã de Boku no Pico do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Samej Spencer, hipnoterapeuta e reprogramador, participando do Papo de Louco, ou seja, reunindo mais um louco a essa trupe. Isso aí, muito bem, senhoras e senhores. A gente reuniu essa trupe de loucos aqui, olha só que bacana, pra gente falar de um assunto que é bastante misterioso, mas pra mim gera muita curiosidade. Vamos falar sobre hipnose, olha só que legal. Então a gente trouxe aqui o Samej pra bater um papo com a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais depois dos nossos e-mails. Você é burro, que coisa absurda. Pra quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter, @Papo de Louco _. Ah, não esqueça também de assinar o nosso feed no seu reprodutor de podcast. E para mandar críticas, sugestões, comentários sobre programas anteriores, manda um e-mail para contato@papodelouco.com. E se você quiser receber o nosso conteúdo na íntegra, é só acessar www.papodelouco.com. Bom, vamos começar então essa leitura de tweets e e-mails. Lembrando, galera, quem quiser mandar um tweet pra gente é lá no @papodelouco _. E hoje quem veio ler aqui comigo os tweets é o Luiz. Fala, Luiz, como é que você tá? Tudo tranquilos? Olá, excelentíssimos colegas, parceiros e agregados. É um prazer estar aqui com vocês. E, caraca, Luciano, é difícil apresentar nos e-mails, que eu não tô acostumado, né? A gente tá acostumado a só falar frase de efeito no começo do programa. É complicado. Mas olá, amiguinhos. Até aproveitar para explicar pra galera como que a gente faz a leitura de e-mails. É óbvio, né, que a gente faz ele um pouco antes de lançar o programa. Então a gente faz a leitura de e-mails na quinta-feira, pro programa ser lançado na sexta. E a gente seleciona os e-mails que são mandados, e-mails e tweets que são mandados até a quarta-feira. Então, para você que manda pra gente e-mails e tweets, até a quarta-feira a gente lê nesse programa. Caso você mande na quinta, não tem problema, a gente vai ler no próximo programa. Se você não tem o costume de mandar e-mails e tweets, mude seus hábitos agora, como diria o Whoopi Goldberg, mudança de hábitos. Comece a mandar e-mail, comece a mandar tweet pra gente, que a gente quer ouvir vocês também, com suas histórias, suas reclamações, sugestões, dúvidas, críticas e agregados. Exatamente, a participação do ouvinte é muito importante para nós, e tão importante que temos uma novidade. Para você que acompanha a gente nas redes sociais, nós inauguramos o nosso grupo aberto do Telegram. Olha aí que beleza. Eu posso aplaudir? Pode, Luciano? Pode. É um aplauso modesto, mas é um aplauso. Então, ó, pra você que quiser entrar lá no nosso grupo, ele é um grupo aberto, então seja muito bem-vindo quem chegar lá. Tem algumas regras, né? Assim que você entrar no grupo, você vai receber automaticamente as regras. Então, acessa lá t.me/Papo de Louco. Olha aí, que facinho. Aí você entra lá, tem a galera do elenco lá, tem alguns ouvintes, ó. O Alceu Vitorino tá lá, o Tazo do Aperto Rec, o Ageu, o Akira, tem uma galera... O Ageu, cara, o Ageu, eu fico emocionado de poder falar com o Ageu. Ó, nosso ouvinte honorário. A Laura tá lá, a Fernanda Prada tá lá também, que tá sempre acompanhando a gente, interagindo com a gente no Twitter. Tem uma galera, o Samej, amigo nosso também, que tá neste podcast de hoje. Olha aí que bacana. Então tem uma galera muito legal. Então entra lá, faça parte dessa trupe pra bater papo com a gente lá no Telegram. É de grátis, por enquanto. Não, brincadeira. É só entrar lá, t.me/Papo de Louco. Só uma observação do Telegram, pessoal, só uma observação pra vocês, viu? Entrem logo no grupo do Telegram, porque tá muito legal, cara. A interação tá muito bacana. A gente tá discutindo, dando risada,
recomendando coisa um pro outro. Tá parecendo um grupo, assim, de pessoal que se conhece há muito tempo, de amigos mesmo, assim, que tá muito legal, cara. Puta, o pessoal que tá lá, show de bola e tá foda, sim. Foda. Então entra lá, t.me/papo de louco, olha só que facinho. Então você pode entrar via browser no seu computador ou no Telegram do seu celular. Bom, vamos começar a ler os nossos tweets aqui. E lembrando que semana passada a gente teve 2 episódios, né? Na verdade, é um episódio que a gente tirou o audiodrama e jogou no segundo também pra galera que curtiu o audiodrama poder ouvir mais de uma vez, sei lá. Foi o nosso episódio número 38 sobre alistamento militar. E foi engraçado porque a gente leu um e-mail do Thiago Araújo, né? E ele não tinha colocado a cidade que ele era. E o Thiago brincou com ele falando que ele era de Guaramiranga, do Ceará. Aí ele mandou pra gente aqui no Twitter, ó. Ele mandou vários tweets, eu vou ler de uma vez aqui. Ele mandou: tá na hora de vocês começarem a apostar na Mega Sena. Vocês quase acertaram tudo sobre mim no cast. Por pouco, eu não moro assim tão longe de Guaramiranga, tenho 29 anos e curso Engenharia Agrícola e Ambiental. Na trave, a gente falou que ele era... Eu falei que era, acho que Engenharia Agrônoma, alguma coisa assim. Aí o Thiago falou que era Engenharia Astronômica, estuda, calcula os astros. Engenharia do Zodíaco. E quem mandou um tweet pra gente também foi o nosso grande amigo Taz, lá do Aperto Rec. Ele sempre manda pra gente aqui. Sempre que ele escuta um episódio nosso, ele compartilha, ele indica. Então a gente é muito grato por isso. Ele compartilhou lá no nosso episódio número 38 sobre alistamento militar. E quem mandou um tweet pra gente também foi o nosso ouvinte honorário. Ele elogiou lá, ó: o audiodrama ficou sensacional, parabéns, façam mais. Com certeza a gente vai fazer, né? Deu um trabalho, a gente foi o primeiro audiodrama, né? Foi um desafio, mas a gente gostou muito de fazer, então se preparem que logo logo terá mais. E do audiodrama, pessoal, assim, o Luciano falou que deu um trabalho e tal. O Luciano tá sendo modesto, porque deu um trabalho do cão, principalmente pro Luciano, que é o cara que editou. A gente acompanhou aqui, mas o resultado, tipo assim, eu fiquei surpreso com o resultado. Ficou muito bacana. Se você fechar o olho assim, você se sente ali, parece aqueles áudios, tipo ASMR, sabe? Que o pessoal fala que é aquele áudio que você sente, a posição das coisas. Cara, ficou foda. Tipo aquele barbershop, né? Eu tentei usar um pouco de... Assim, eu não usei microfones pra fazer uma captação... Chama captação binaural, se eu não me engano. Binaural. Que é quando você tem uma imersão, né? Isso é um tipo de captação. Eu não tenho esse tipo de equipamento aqui, então eu fiz uma simulação ali, que ficou bem bacana também. Bom, vamos para a leitura de e-mails. A gente teve um e-mail aqui do nosso amigo Alceu. Olha aí que beleza, ele que tá participando, que tá lá com a gente no grupo do Telegram também. Luiz, você quer ler o e-mail do Alceu? Eu posso ter essa honra de ler? Poxa, lisonjeado eu fico. Mas vamos lá. Eu tô meio gay, né? Não estranho, né? Eu tô todo pomposo. O Alceu mandou um e-mail referente ao episódio 38 de alistamento militar. Bom dia, boa tarde, boa noite, seus loucos. Sou o Alceu de Capão da Canoa do Rio Grande do Sul. Será que o nome da cidade é esse ou é Capão da Canoa no estado do Rio Grande do Sul? Agora fiquei na dúvida. Alceu, tira essa dúvida pra mim, por favor. Capão da Canoa no Rio Grande do Sul. Ah, tá. Achei que a cidade chamava Capão da Canoa do Rio Grande do Sul. Muito bem. E tenho 20 anos. Gostei muito do cast e do audiodrama. Parabéns. Trago uma curiosidade que vivi. Moro no litoral do Rio Grande do Sul e não tem base ou sede militar perto. Por isso, só jurei a bandeira sem opção. Mesmo assim, fiquei nervoso, principalmente pela parte de trás do documento que vocês comentaram. Posso ser chamado e tenho medo, porque eu sou gordo e por isso, se uma guerra acontecer, seria um dos primeiros a morrer. Cara, se tiver... Agradeço pela atenção. Cara, se tiver uma guerra ou um ataque zumbi, um apocalipse zumbi, procurem o Alceu. Você tem que ter um amigo gordinho, né? Rudá, abraço pra você. Tá vendo? Por isso que a gente tem o Rudá no podcast. Bom, é isso aí, galera. Esses foram os nossos e-mails. Vamos que vamos pro programa. E pau na máquina. É isso aí. Samed, eu queria já começar fazendo uma pergunta, cara. Como que eu faço pra hipnotizar os nossos ouvintes pra que eles compartilhem o podcast? É mais simples do que você pode imaginar. Simplesmente pare
de solicitar que a pessoa não esqueça de compartilhar. É sério, porque olha só que interessante. A nossa mente, ela processa as palavras de forma diferente do que a nossa consciência imagina que ela processa. Uhum. Principalmente palavras como o não, por exemplo. O não existe. Sim. Você já viu o não atravessando a rua? Não. Tem formato, tem cor, tem aparência. É subjetivo, correto? Uhum. Se eu solicitar para você ou para qualquer um dos ouvintes agora, né? Não pense num gato preto. Qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? Um gato preto. Mas eu pedi para não pensar no gato preto. Exato. Exato. Você entende que para o cérebro processar o não, é necessário que ele processe o sim primeiro? Sim. Ele precisa fazer aquilo que não quer que façamos, para só depois saber o que não deve ser feito. Então, quando a gente pede, né, geralmente eu vejo muito isso, cara, em pautas, em entrevistas, em podcasts, em textos, em tudo quanto é lugar, o pessoal fala assim, não esquece de compartilhar, não esquece de clicar no botãozinho de inscreva-se. Faz uma experiência. No lugar de não esquece de, coloca assim, lembre-se de compartilhar com seus amigos esse episódio. Faz Enfatizando sentido. para que a pessoa lembre. Sim, sim. Eu tenho uma publicação no Medium chamada Hipnose Prática. É ali onde eu publico textos, onde eu publico artigos, onde eu escrevo a respeito da hipnose e demais tecnologias mentais, como a PNL, Programação Neurolinguística, por exemplo. Uhum. E tem uma série de textos chamada Palavrinhas que nos Sabotam. Ali, juntamente com um grande amigo meu, Júlio Vermodesto, nós escrevemos ali 3 textos sobre palavras que nos sabotam e ensinamos ali, né, colocamos alternativas de palavras que podem ser utilizadas no lugar dessas palavras que sabotam. Uhum. No primeiro texto, são 3 palavras que nós adicionamos. O não, o mas e o tentar. Tá? Fazendo uma abordagem rápida sobre cada um, o não eu já falei, o não você precisa realizar o sim primeiro para depois saber o que não deve ser feito. Exato. O mas, ele é como a tecla backspace do teclado do computador. Sabe? Ele apaga tudo que vem antes. Olha, Luciano, você é uma pessoa incrível demais, cara. Como host, então, você é maravilhoso. Mas... É tipo o jurado do Ídolos. Entendeu? Uhum. O que acontece? Você enfatiza o bom, bonitinho e tal, o positivo, aí você coloca um mas, cara, ele anula tudo que vem antes e a pessoa presta atenção só no que vem depois do mas. Procura inverter, coloca o negativo antes do mas. Velho, você é uma pessoa intragável. Mas no podcast, cara, você faz uma condução, você tem uma capacidade de manter a entrevista, o entrosamento entre os convidados de uma forma tão maravilhosa que, olha, é sensacional. Cadê o intragável? Você muda a perspectiva da pessoa, né? Você termina com algo lá em cima, né? Que é aquilo que ela vai registrar. E dependendo da utilização, você pode trocar o mas pelo e. Uhum. Né? Você é uma pessoa excelente. E também é uma pessoa que, dependendo da situação, você pode se comportar de forma infantil. Entendi. Que aí eu não estou negando com o mas, né? Correto. Você não está anulando, né? Uhum. E a terceira palavra seria o tentar. Cara, tentar está pressupondo falha. Quem tenta não faz. Exato. Então, eu vou tentar passar pro... Você liga lá no SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Consumidor, do banco, do Uber ou de qualquer lugar. Eu queria fazer uma reclamação aqui, ó. Só um minutinho, senhor. Eu vou tentar passar pra pessoa responsável. Fica lá ouvindo a musiquinha do gás. Quem tenta não faz, cara. Você tá contando com 51% de falha. Exato. Troca a palavra tentar por testar, que você obtém feedback. Sim. Por experimentar. A pessoa tem que ser assertiva, né? Exato. Ou então, troca por fazer. Só um minutinho, senhor. Eu vou realizar aqui, ó. Eu vou proceder. Vou transferir a sua ligação. Duvido que é uma pessoa que se comunica dessa forma. Deixa você falando na linha. Você percebeu que como é fácil hipnotizar o seu ouvinte para que compartilhe cada vez mais os seus episódios? Para que compartilhe cada vez mais o Papo de Louco? Sim. É como se fosse uma ordem, né? Eu não estou... compartilha aí se vocês puderem, ou talvez compartilhe aí, vê aí com seus amigos. Não, você meio que dá uma ordem, compartilhe, né? Seria uma ordem utilizando o compartilha. Agora, lembre-se de compartilhar, você está dando uma sugestão indireta. Isso que eu ia perguntar. Existe diferença entre sugestão e indução na visão de hipnose, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou é tudo a mesma coisa? Tem indução e tem sugestão. São duas coisas diferentes. Inclusive, eu tô para fazer um episódio lá no HP News, né, o meu podcast sobre hipnose. Eu tô para republicar um áudio que eu publiquei no ano passado, num outro feed que eu tinha, que não está sendo mais utilizado. Eu vou reeditar o áudio e vou republicar logo mais um episódio inteiro apenas sobre esse assunto. Sugestões versus induções hipnóticas. Por quê? Porque todos nós somos
sugestionadores e sugestionáveis. E quando eu digo todos nós, eu falo do gênero humano, tá? Uhum. Independente de crença, independente de cor, de credo, não, sabe? É humano? É. Isso, não sei se vale pro ET de Varginha. O Bilu talvez não vá. É, o ET Bilu. Então, eu posso sugestionar e ser sugestionado. A indução é quando você utiliza a sugestão no intuito de colocar a pessoa no estado hipnótico. Eu posso dar a minha visão leiga, minha visão jovem, minha visão do interior de São Paulo da hipnose. Que é o quê? Pra mim, hipnose é só o Fábio Quentes bem dormido, sabe? O que tem lá, que tinha no TV. E quais são os tipos de hipnose que existem? Que eu vejo, tem aquela do pirulito também, que fica rodando pirulito lá também, que eu já vi também. A do Pokémon lá, do Hipno, lá que balança como é que chama? O relógio. Quais são os tipos de maneiras de hipnotizar? São técnicas diferentes, né, de indução, né, de induzir a pessoa ao transe, né? A Luciano já respondeu a pergunta, tá? A hipnose é uma só. Eu costumo dizer que a hipnose é hipnose e ponto. Não tem nem sobrenome, tá? O pessoal usa muito pra hipnose clássica, hipnose ericksoniana, hipnose moderna, hipnose... O que muda são as ferramentas. Exato. O que muda é a forma. Mas por que muda essa forma? Porque o ser humano não foi feito em lote, tá? Não tem uma linha de produção de seres humanos. Sabe, saiu o lote ABC 1, 2, 3. Carro sai em lote, né? Você pode ver que vira e mexe, passa na televisão, nos comerciais, a montadora... fulana convoca os proprietários do veículo tal, do marca tal, lote tal, pra, né, corrigir a falha, né, no levantador, no botão que levanta o vidro. Ponto. Tem um lote específico, né, que está apresentando o defeito, e assim você pode corrigir tudo. Você identificou que 1, 2, 3 indivíduos daquele lote apresentou tal problema, você recolhe o lote inteiro, faz a mudança e acabou. O ser humano não é assim. O ser humano é constituído de indivíduos. E além disso, cada indivíduo tem a sua ipseidade. Ipseidade é aquela característica, é justamente aquele porém que faz com que você seja quem você é. Imagine um par ou mais de gêmeos. Certo. São literalmente iguais. Se vestem igual, se mexem igual, falam com a mesma voz, têm a mesma aparência, penteiam o cabelo pro mesmo lado, whatever. Só que cada um deles é um indivíduo diferente, por mais idênticos que pareçam, e principalmente a diferença entre cada um deles vai ser percebida justamente na ipseidade. É aquilo que faz com que cada um seja quem ele é e não o outro. Sim, é a forma de pensar, né? Às vezes a forma de agir. Então, quando eu vou hipnotizar alguém, eu preciso me adequar àquele sujeito. Eu preciso me adequar àquele indivíduo. Então eu vou mudar a forma como eu procedo, como eu utilizo a hipnose, para que seja o mais condizente possível com aquele fulano. Sabe? Tem gente que aceita melhor palavras mais imperativas, né? Quando eu dou ordem. Tipo o Sérgio Malandro na Porta dos Desesperados. Agora pula, agora nada. Você é tipo isso. Por exemplo, chega para um militar e fala assim: permita-se sentar e relaxar, lembrando daquela ocasião. Só vai ficar olhando para sua cara, velho. Eu falo, do que esse cara tá falando? Por quê? Ele acostumou a vida inteira, velho, a chegar o capitão dele lá e falar assim, faz isso. Velho, não importa se ele quer, se ele gosta, a religião dele não permite fazer. Se o capitão mandou, ele vai ter que fazer. Exato. A vida inteira. Provavelmente essa pessoa vem de uma família onde tem militares também e foi criado debaixo desse sistema, sabe? Esse programa. Foi instalado o programa. O cara da posição superior da hierarquia mandou, você obedece. Agora, chega para uma pessoa que não tem nada a ver com esse tipo de comportamento, que foi criada livre, leve, solta, vamos imaginar, na época dos hippies, por exemplo, chega para ele e fala assim, fecha os olhos, dorme, isso, relaxa, vai, mais profundo. Você tem que falar com ela de forma diferente. É justamente essa diferença que você deve levar em consideração, é o meio, sabe? É como, por exemplo, todos vocês, da gaveta de talheres na cozinha, provavelmente, tem variados tipos de faca. Certo. Cada faca tem uma função específica. Tem a faca de cortar pão, tem aquela que não tem fio para poder passar a manteiga, a margarina, a região que seja no pão. Tem a faca de cortar carne, tem a faca de... Sabe? Tem gente que tem aquele kit Guinso. Guinso 2000, lembra? Sim. Olha eu entregando a idade. Olha eu entregando a idade aqui. Entendeu? Cada faca tem um uso diferente. A hipnose é uma ferramenta, principalmente na terapia, né? Que é a área que eu mais atuo hoje em dia. Então, é um kit de ferramentas.
Sabe, quem tem só alicate, velho, vai tentar martelar um prego, consegue? Consegue, mas vai ter mais dificuldade se você utilizasse um martelo. Agora, assim, as pessoas, de modo geral, pessoas leigas, né? Porque nós somos especialistas, né? Exato. Somos especialistas. O que eu digo nosso público de modo geral, não são pessoas que são hipnólogos e hipnoterapeutas, né? São pessoas normais, vamos dizer assim. Existe um preconceito ou um medo com relação à hipnose, porque a pessoa acha que ela perde o controle, que, sei lá, o cara pode roubar minha senha do banco, que pode fazer alguma coisa. E não, o que eu sei de hipnose, né? Eu não sei hipnotizar, não, mas eu tenho um amigo que ele é hipnólogo, e um dia eu tava conversando com ele falou assim, e até fui assistir um show dele uma vez. Ele falou, a hipnose, por incrível que pareça, você que tá no comando também. Enquanto você tá recebendo lá sugestões, você não vai fazer aquilo que o seu, por exemplo, o cara não vai conseguir te hipnotizar pra você se jogar de um prédio, porque você sabe que se você fizer isso, você vai morrer. Então você não vai fazer isso. Você tem controle, você tem consciência daquilo que você tá fazendo, só que você faz aquilo que é sugerido pra você, não é isso? Então, vamos contextualizar, então, os nossos ouvintes aqui. Uhum. E eu vou procurar me expressar da forma mais simples possível também, porque eu não gosto de complicar demais as coisas. Eu tenho uma frase, né, que eu gosto de utilizar bastante, que diz o seguinte: o simples é mais funcional. Então eu gosto de utilizar a palavra simples para poder contextualizar a hipnose. Certo. A forma mais simples de definir hipnose é o seguinte: hipnose é um estado alterado de consciência. Bom, eu vou simplificar ainda mais. Hipnose é atenção focada. Alguém aqui já viajou na maionese? Sim, direto. É uma pergunta complexa. Alguém aqui já pirou na batatinha? Né? Alguém aqui já foi pro mundo da lua? Eu não tô falando do Luciano? Alguém aqui já ficou pensando na morte da bezerra? Acho que todos, Creio que pelo velho. menos, então, creio que pelo menos para uma das 4 perguntas que eu fiz agora, todo mundo respondeu de forma positiva. Uhum. Tá? Acontece que esses são os 4 nomes mais comuns que existem da hipnose. Todas as pessoas já viajaram na maionese de alguma forma ou em alguma ocasião. Todo mundo já foi pro mundo da lua, todo mundo já ficou pensando na morte da bezerra. Por quê? Porque isso é natural do ser humano. A hipnose é natural do ser humano, não é nada alheio, externo. Pelo contrário, faz parte do ser humano. Sabe? É uma potencialidade do ser humano, assim como falar, como pensar, como se comunicar. Tá? Então o que acontece? Quando ocorre o que a gente vê na televisão, que a gente vê na rua, para quem está aqui em São Paulo já deve ter visto o pessoal com plaquinha de hipnose grátis no Vão Livre do MASP. Sim. Tá? O que acontece ali? Você está dando autorização para outra pessoa conduzir a hipnose por você. Mas perceba, ela está conduzindo. Quem está fazendo? Você. É você que está no controle o tempo todo. Em qualquer hipnose, se você quiser abrir o olho, você abre. Se você quiser deixar de seguir uma orientação, uma sugestão dada, você pode. E principalmente se for contra a sua ética, a sua moral. No caso que você citou, a pessoa tá lá na brincadeira, no palco, você foi assistir a apresentação do seu amigo. Sim. Eu aposto que muita gente fez coisas ali que normalmente não faria. Uhum. Mas por quê? Ele deu autorização para aquilo. Quando ele aceitou subir lá, passar pelo processo, ele deu autorização para aquilo. Ele estava disposto a colaborar com a apresentação. Você não é hipnotizado se você não permite, né? Absolutamente. Ninguém vai chegar em você e falar assim, dorme, e você vai ser hipnotizado. Se você não permitir, ninguém consegue te hipnotizar. O que eu achei que nem o cara que vai vai na despedida de solteiro, bebe tudo, pega travesti, essas coisas, e fala, não sabia de nada, tava fora de mim. O cara sabia, o cara colaborou, o cara foi, o cara tava afim de pegar travesti. Então, há ocasiões que a pessoa realmente não lembra. Há ocasiões, dependendo da quantidade de álcool que foi ingerida, dependendo do como funciona o organismo, a mente daquela pessoa, realmente pode haver um bloqueio, um lapso de memória ali. Tá? Pode ocorrer uma amnésia alcoólica ali. É possível, não vou dizer que todas as pessoas passam por isso todas as vezes. Eu, particularmente, sou uma pessoa que, geralmente, cara, eu não posso usar essa desculpa nunca, porque até hoje, nunca ocorreu de eu não lembrar algo que eu tenha feito, independente de quanto eu tenha bebido. Eu não posso nunca usar essa... Isso é um problema. Mas eu conheço pessoas que é bebê e tem amnésia alcoólica. Eu também conheço. Voltando ao início da pergunta do Luciano, né? Tem gente que tem medo, pensa isso e aquilo. O que acontece? Esse tipo de situação é alimentado principalmente pelo cinema, pela literatura. Tá? A gente assiste filmes, cara, e eu tenho uma lista de filmes
com hipnose desde a época do cinema mudo, em preto e branco, 1938, se não me falha a memória, o primeiro filme que trouxe hipnose. Os diretores, os escritores, eles aumentaram as coisas que acontecem em hipnose, porque eles não sabem, eles estão fantasiando, e não funciona daquela forma corretamente, né? Quem assistiu esse último filme que saiu agora com hipnose, o Get Out, né, que chegou aqui no Brasil como Porra, cara, é sensacional a forma como mostra ali, mas não é literal, pelo contrário, tem bastante coisa ali que foge à realidade do que é a hipnose, mas foi mostrado ali de uma forma bem próxima do que é na realidade. Lembrando, tem muita fantasia nos filmes. E a hipnose, ela trabalha com qual nível de consciência? A gente, se eu não me engano, a gente tem, vamos dizer assim, 3 níveis, né? Que é o consciente, o subconsciente e o inconsciente, certo? Onde que atua a hipnose nesse nível de consciência? Então, a hipnose, eu digo que ela atua em todos os níveis, tá? Só que quanto mais profundo, menos feedback você tem, menos resposta, menos controle você tem. Certo. Dentro do atendimento terapêutico que eu faço uso, eu evito aprofundar demais. Tá? Então eu posso trabalhar praticamente no nível do consciente. É o que a gente chama de hipnose conversacional. Às vezes o meu cliente nem fecha os olhos. Você tá conversando com ele e tá... Exato. Por quê? As palavras que eu utilizo faz com que a mente da pessoa, com que a consciência dela sofra essa alteração. Eu vou dar um exemplo, né? A maioria de vocês provavelmente dirige. Certo. Tem habilitação, dirige, tá indo para casa, pro trabalho, etc. Principalmente aquele caminho que você faz todo dia. Cara, você não precisa ficar prestando atenção conscientemente no que você tá fazendo. Você dirige de forma automática, você chega em casa e fala, nossa, eu passei não sei quantos semáforos, tantas lombadas, ou quebra-mola pra quem mora no interior, né? Exatamente. Eu morei no interior também, eu sei como é. E o que acontece? Você não viu aquilo ali. Por quê? Isso é um processo natural do ser humano, da mente humana, para que você possa manter o seu consciente em algo mais promissor, em algo mais emergencial, em algo mais interessante. Eu sou que se você tivesse que ficar prestando atenção, peraí, vou pisar na embreagem. Trocar a marcha, né? Agora acelera. Que é quando você começa a dirigir, né? Exatamente. Por que a maioria das pessoas passa por aquele branco na prova do Detran, sabe, na hora de pegar a habilitação? Porque o pessoal comete muita falha. Treinou pra caramba, foi bem pra caramba nas aulas, mas chegou lá na hora, fez um monte de cagada. Porque tá fazendo de forma consciente. O consciente, ele não processa, ele não consegue processar tanta coisa ao mesmo tempo. Ele não dá conta, né? Há uma pesquisa aí, me fugiu o nome agora do pesquisador, que diz que nós processamos 7, mais ou menos 2 coisas ao mesmo tempo. Ou seja, tem gente que processa 5, tem gente que processa 9, tem gente que processa 7. 7 é a média. Sim. Eu sou um exemplo de quem processa só 5. Sabe? Eu sei onde eu tô, eu sei mais ou menos que hora é, eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu vou falar a seguir. Se eu começar a colocar mais coisas aqui no meu consciente, eu vou ter que começar a deixar outras de lado. Sim. Aí não você vou conseguir começa a mudar fazer a tudo ao mesmo atenção. tempo. Exato. Já o nosso inconsciente, o subconsciente, como algumas pessoas gostam de chamar, ele está preparado, ele está habituado a fazer muita coisa ao mesmo tempo, sem que você precise tomar conhecimento disso conscientemente. Seu coração está batendo aí, seu sangue está circulando, você está respirando, seu pulmão está contraindo e expandindo, sabe? Você está coçando o rosto, a mão, as costas, sei lá, sabe? Você está tamborilando alguma coisa, tamborilando o dedo perto do gravador aí, mas está com o microfone mutado, entende? E o que acontece? Tudo isso está acontecendo de maneira automática. Há esses níveis? Há níveis diferentes. Você pode trabalhar em níveis diferentes com a hipnose? Pode. Mas vai depender de cada indivíduo. Depende também do objetivo que você quer alcançar. Se você quer passar pela hipnose pura e simplesmente para relaxar, e o relaxamento hipnótico é maravilhoso, tá? Há quem diga por aí que 10 minutos de estado de hipnose descansa e relaxa tanto quanto 2 horas de sono. Então, cara, precisa aprender isso aí. Cara, é maravilhoso. Quando eu tinha problema de sono, meu problema era o contrário da insônia, né? Insônia, a pessoa não consegue dormir, eu não conseguia acordar. Se eu tivesse um compromisso de manhã, fudeu, cara, eu não acordava. Se eu dormisse, eu não acordava, eu não tinha controle sobre o ato de acordar. Então o que eu fazia? Eu tinha que ficar acordado para conseguir cumprir, para conseguir honrar meu compromisso pela manhã. Então muitas vezes eu ficava acordado durante a noite, ficava navegando na internet, aí parava, fazia 10, 15 minutos de hipnose, relaxava. Ficava mais um pouco na internet, depois mais 10, 15 minutos, eu ia descansando dessa forma. De manhã, eu ia lá, cumpria meu compromisso, tudo bonitinho, acabou. Sabe, vários cursos de hipnose eu fiz assim, 4 dias sem dormir, só usando hipnose e auto-hipnose. Aí tinha lá o coffee break, tinha o horário do almoço, eu comia rapidinho, ia lá pro meu cantinho, fazia minha auto-hipnose, ou seja, hipnotizava a mim mesmo, 10, 15 minutinhos, relaxava, ficava puma. E se você esquecer de se acordar da hipnose, o que acontece? Impossível.
Aliás, uma pergunta que o Luiz me fez pensar. Até ouvi agora, eu não lembro onde é que foi que eu ouvi isso. Mas o que aconteceria se, por exemplo, eu tô numa sessão, tô sendo hipnotizado, e a pessoa que me hipnotiza morre? Dá um infarto nela. O que aconteceria? Isso foi mostrado no filme... Depois eu passo o link da lista de filmes com hipnose, esse filme tá lá. Uhum. O que pode acontecer, e o que eu espero que aconteça, é que a pessoa saia da hipnose e chame uma ambulância. Sim. Primeira coisa, cara, acordou, viu que o cara tá morto, tá passando mal, o cara chama ajuda. Liga pros bombeiros, liga pra polícia, sei lá, faz alguma coisa. Mas o que pode acontecer aí, cara? Duas coisas em especial pode acontecer. A pessoa pode passar do estado hipnótico pro sono comum, o sono ordinário, e acordar depois, tranquilamente, tá? Relaxado, bonitinho. Ou ela pode acordar logo em seguida e ver que tem alguma coisa errada com o hipnotizador, com o hipnoterapeuta ou com o hipnólogo, tá? Mas ficar preso, deixar de sair, impossível isso, cara. Alguém aqui já ouviu um caso de alguém que dormiu, nunca mais acordou e tá lá dormindo até hoje? Não tem. Não existe isso, cara. Sabe? É possível. O corpo precisa de X horas de descanso, X horas de atividade. É da natureza humana. É impossível ficar preso ali. Sabe? Eu estudo hipnose há quase 20 anos e desconheço na literatura um único caso que alguém tenha ficado preso. Ou tenha deixado de voltar, muito pelo contrário. Ou será que a gente vive na mente de uma pessoa que tá hipnotizada e isso tudo é uma ilusão, estamos na Matrix até hoje? Há teorias de que a forma correta de se expressar seria deshipnotizar ou de-hipnotizar. Porque nós já vivemos, ou no caso, né, viveríamos em estado permanente, constante de hipnose. Há algumas teorias, e eu tô falando isso não de forma literal, tá? Na teoria escrita, ou, né? Não isso. Mas há quem brinque dizendo que a gente já vive hipnotizado o tempo todo, sabe? Quando a gente procura um hipnoterapeuta, procura um hobby diferente, é justamente para desopilar, para de-hipnotizar, sabe? Para você sair daquele seu estado habitual de hipnose, entre aspas. Eu observo, por exemplo, quando eu tô indo trabalhar, você vê as pessoas indo pro trabalho e geralmente as pessoas estão desligadas, tá com a atenção, tipo, eles não estão ali. É meio engraçado, seria um estágio de hipnose isso também. Talvez por a pessoa estar tão acostumada a fazer aquele trajeto para ir pro trabalho, que ela, é igual a questão que você falou de dirigir, né? A pessoa, ela tenta se desligar, faz e de repente ela não se dá conta e já chegou no trabalho. É como aquela pessoa que tá lendo um livro, sabe? E tá tão entretida, tão maravilhada com aquela história, sabe? Aí chega alguém por trás, ô fulano, e a pessoa nem escuta. Quem aqui de vocês tem filho? Já deve ter acontecido, o filho tá lá assistindo o desenho, tá brincando, tá vendo o canal preferido no YouTube, alguma coisa assim. Você chama o seu filho, ele nem olha. Pô, tô te chamando pra jantar. Desculpa, eu tava aqui. O que acontece? Você tava hipnotizado ali. Uma das coisas que ele falou aí que é verdade, que nem eu trabalho de motorista e tem muita coisa que eu faço que eu nem percebo que eu fiz. E outra coisa, uma coisa que eu queria perguntar muito, que eu tava pesquisando na internet um tempo atrás, até pra curar uma fobia minha, de auto-hipnose. Eu queria saber, mano, dá certo isso? Você consegue se hipnotizar pra buscar o seu medo e arrancar ele, sei lá. Porque eu fiquei pesquisando isso, só que o cara falava muito, e eu fui perdendo a paciência e acabei não vendo tudo. Falar muito é uma característica de quem estuda e de quem pratica hipnose, cara. Então, cara, mas é diferente. Mas é diferente, que nem você tá falando e eu tô quieto desde o início do episódio. Porque eu tô prestando atenção em tudo que você tá falando. Aí pra mim eu falando, mano, não é que tem razão? Não é que é verdade isso que ele tá falando? Só que o cara falava coisas... O hipnólogo fala bastante também. Olha só, você acabou de confirmar que você tá quieto desde o início que eu tô falando. E essa era a minha dúvida, a auto-hipnose pra conseguir tirar uma fobia. Então, dá pra fazer isso? Dá. Tá? Se eu disser que é impossível, eu estaria mentindo. Porém, eu sugeriria que você procure um profissional para poder te ajudar nisso. Por quê? Imagina a seguinte situação. Você é médico, tá na rua se deslocando, tá? E você percebe que tá tendo um ataque cardíaco. Você tem todo o equipamento ali bonitinho. Você consegue realizar sua operação? Sua própria operação? Não. Às vezes até consegue, numa emergência, numa situação muito... Porém, se tiver outra pessoa que possa fazer isso por você, é mais rápido, é melhor, muito mais dinâmico, digamos assim.
Eu vou usar um exemplo meu, tá? Lembra que eu comentei que tinha um problema de sono, que eu não acordava? Cara, eu usei auto-hipnose várias vezes para corrigir isso. E eu não obtive o resultado que eu necessitava, que eu queria, que eu sabia que era possível conseguir utilizando a hipnose, sabe? Eu simplesmente não consegui. Passei com outros profissionais e não consegui da mesma forma. Por quê? Porque eu não sabia exatamente qual era o problema. Quando eu descobri qual era o problema, o que ocasionava aquele problema, a melhor forma de resolver aquilo, busquei um profissional em 4 sessões quinzenais, ou seja, 2 meses, eu não tinha mais nada. Isso foi em 2013, cara. A gente tá em 2017 e até hoje eu não precisei fazer nada. É uma vez ou outra que eu faço auto-hipnose só para uma manutenção minúscula, digamos assim, né? Para esse caso específico, no caso, porque auto-hipnose eu uso full time todo dia, mas para esse caso específico, eu não precisei fazer praticamente mais nada. Eu resolvi isso. Eu conheço gente que, por exemplo, medo de barata. Cara, eu conheço uma pessoa que demorou muito, cara, pra passar, pra resolver com a hipnose daí. Levou o quê? 20 minutos. Puts. Sério, cara, isso foi num curso, sabe? Então, enquanto você realiza o procedimento e explica pro aluno o que tá acontecendo, levou 20 minutos. Caraca. A pessoa surtava só de pensar na possibilidade de entrar na garagem, porque sabia que lá na garagem poderia ter barata. Tá? Nossa. Não conseguia guardar o carro. Então eu chegava em casa e tinha que pedir pro pai guardar o carro. A minha mãe é assim. Então, cara, eu tenho um amigo aqui, ele simplesmente se recusa a passar pelo processo, tá? E não é nem comigo, eu até preferiria que ele passasse com outra pessoa, porque nesse caso a pessoalidade pode acabar interferindo. Mas ele se recusa a passar pelo processo. Ele prefere continuar com medo de barata. Não, o cara é maior que eu, sabe? O cara tem quase 1,90 m, todo tatuadão, fortão, que não sei o quê. Mas, cara, passou uma barata e desmaia. Literalmente. E essa pessoa, que lá no curso, passou pelo processo ali bonitinho e ficou de testar depois. Ali na mão pegou uma baratinha de brinquedo, né? Permaneceu com a expressão serena quando viu foto, quando viu vídeo de barata, tudo bonitinho. Ok. Mas lembrando, né? Aquilo ali não era de verdade. Não tinha barata ali. E a pessoa foi pra casa. Tempos depois, acho que uma semana, 15 dias depois, a pessoa mandou um depoimento pra gente lá no curso, dizendo que tinha entrado com o carro, chegou da balada com uma amiga, entrou com o carro direto pra garagem como se fosse a coisa mais normal do mundo. Desceu do lado do motorista, a amiga desceu do lado do passageiro, desceu do carro, e de repente a amiga gritou, uma barata. Ela, aonde? Correu lá, pisou na barata, falou, pronto, vamos entrar. E só no dia seguinte que ela foi notar que fez isso. Sabe? Coisa que para ela seria impensável de ser feito. Processo de 20 minutos. Eu, quando atendo meus clientes, eu evito fazer um processo rápido demais, porque eu acredito que a mudança, ela se torna mais promissora, a melhora, né, o que o pessoal chama de cura, eu não gosto dessa palavra, mas a melhora, ela se torna mais promissora quando você recebe uma preparação prévia para ocorrer a mudança. Então eu procuro utilizar 2, 3, às vezes 4 sessões para trabalhar com fobias diversas. Eu mesmo tinha medo de abelha, cara. Eu já quase sofri diversos atropelamentos fugindo de uma abelha. Caraca. Levou 20 minutos também, que também foi num curso. A gente brinca muito com o Rodar, porque todo mundo sabe no programa que a gente fala disso, que ele tem fobia de palhaço. Aí a gente fica brincando com ele. Fala, qualquer dia eu vou te levar pra você ser hipnotizado pra tirar essa fobia e a gente vai assistir o filme do It. Olha, cara, é bem válida essa sugestão. Procura ajuda, cara. Se você realmente, se isso te incomoda, se você quer mesmo se livrar disso aí, tranquilo, cara, vai lá e procura. Agora, se não é algo que te incomode, se não é algo que te atrapalha, você não tem obrigação nenhuma. Eu tenho medo de altura e eletricidade. Só que eu não me exponho a esses 2 fatores. Sabe? Se eu preciso colocar a resistência do chuveiro, eu desligo a chave geral, acabou, cara. Não tem eletricidade mais correndo na casa. Eu vou lá e troco bonitinho. Eu moro no 4º andar, mas, cara, dificilmente eu coloco mais do que a cabeça pra fora da janela. Sabe? Então eu não... Pra mim não acontece nada. Fica imaginando uma cena que esses dias eu fui trabalhar e eu contei pro pessoal aqui em off, eu tirando o carro da garagem, porque eu trabalho com uma Fiorino na rua. Quando eu tirei o carro, que eu fui fechar o portão, tava descendo. Eu lembro do carro, eu lembro de tudo, só não lembro da placa porque eu não conseguia olhar. Era um Siena vermelho e eu vi o passageiro se ajeitando, tipo arrumando um chapéu, e ele tinha uma luva na mão. Aquilo eu já travei. Eu tava entrando no carro pra começar a trabalhar. Quando eles foram descendo devagar, a motorista e o passageiro, eles eram palhaços. Eu não sei se era aqueles de hospital e tal, mas eram palhaços. E ela parou o carro, veio passando devagar e deu um tchau pra mim. A dona da clínica viu isso e eu não conseguia entrar no carro. Eu segurava na porta assim, que eu travei. Acabou. Ela chegou pra mim e ela falou, calma, eles já foram embora, eles não estão mais aqui, tudo. Ela teve que me acalmar pra eu conseguir sair com o carro. A fobia nada mais é do que um medo levado ao extremo. Aí entra aquele processo instintivo de lutar
correr ou fingir de morto. Entende? Então você travou, você fingiu de morto ali. Se eu me mexer, eles vão me ver. Se eu ficar quieto, vou ficar invisível, se me confundir com a paisagem. Fica ali, sabe? Mas isso não pensa, porque as pessoas tiram sarro de quem tem fobia. Ah, meu, é só uma barata, é só um palhaço. Mas não, cara, aquilo ali é a coisa mais aterradora que existe, sabe? É como se a pessoa... Lembra do filme Jurassic Park? A hora que a menininha olha pra cima e vê o Tiranossauro Rex? Sim. Cara, é aquele medo que desperta, cara. É nessa proporção, sabe? É algo totalmente inimaginável. Pensa num palhaço agora. Como você se sente? Incomodado. Incomodado? Tá. Em que parte do seu corpo você sentiu esse incômodo em primeiro lugar? Nas pernas, nas pernas e coluna, parece que trava. Ok. E nessa imaginação que você fez aí agora, quando eu pedi pra você pensar, essa imagem que apareceu na sua mente, ela estava colorida ou preta e branca? Colorida. Tá, deixa ela em preto e branco agora. Você tá vendo em primeira pessoa? Tipo, como se você estivesse olhando pra outra pessoa com quem você conversa, ou você tá de fora olhando o palhaço interagir com mais alguém? É como se eu estivesse em primeira pessoa olhando pra ele. Ok, faz o seguinte, imagina que essa cena que você viu tá passando na tela de um cinema, e você tá sentado na poltrona assistindo esse filme passar lá na tela. Certo. Como se sente agora? Menos incomodado, um pouco mais confortável. Perfeito. Eu quero que você se dissocie de novo. Vai lá pra sala do projetor, e lá de cima você olha pra baixo, você sentado lá, assistindo o palhaço lá na tela. Como você se sente agora? Mais tranquilo. Mais tranquilo, perfeito. Agora eu vou te fazer a seguinte pergunta. Como você está no controle do projetor, é como se você fosse o diretor dessa cena. O que poderia mudar naquela cena para tornar o palhaço menos aterrorizante ou, melhor ainda, algo cômico, engraçado? O que seria necessário? Não sei, mano. Pra mim ele tinha que sumir da tela. E se você interagindo lá na tela com ele fosse um super-herói que tivesse superpoderes superiores ao do palhaço, da ameaça que ele representa? Qual superpoder seria necessário? Super-força? Indestrutibilidade? Invulnerabilidade? O que seria necessário? Acho que indestrutível seria bom. Perfeito. Imagina agora que você tem a pele do Luke Cage. Nada pode ferir a sua pele. Você é simplesmente indestrutível. Você agora tem uma indestrutibilidade tão grande, tão forte. Agora, imagina a mistura do Luke Cage junto com... Puxa vida, fugiu o nome do personagem agora. Aquele cara que a gente brinca de meme na internet, que nada afeta ele. Como que é o nome dele? Ele fez um filme com o Bruce Lee. Chuck Norris. Imagina agora que você tem o superpoder do Luke Cage misturado com o Chuck Norris. Certo. Você é literalmente indestrutível agora. Lembre-se, você tá na sala de projeção, olhando pra você sentado lá embaixo na poltrona, assistindo o vídeo que tá passando na tela do cinema. Como você se sente agora? Agora eu me sinto bem. Ok, leva essa sensação boa e esse superpoder que você adquiriu e volta a se integrar, a se reintegrar com aquele seu eu que tá sentado lá assistindo. Olha pra tela. Perceba como agora muda, você tá mais forte, você tem mais capacidade, você tem mais disponibilidade para poder interagir com o palhaço sem que ele sequer represente qualquer tipo relativo a incômodo. Você fica alegre, tranquilo, sorridente, porque você sabe que você é indestrutível. Você é o Chuck Norris agora. Como se sente agora assistindo daí da poltrona aquela situação lá na tela? Normal, não tem medo mais. Perfeito, agora volta lá para aquela imagem na tela, em primeira pessoa, e leva consigo esse superpoder. É seu agora. Chuck Norris e o Luke Cage te deram esse poder. Você fica frente a frente com o palhaço lá e você começa a ver o cara tremer na base. Ele faz xixi nas calças de medo de você. Ele começa a chorar e a maquiagem dele começa a borrar tudo, cara. Porque ele tá se cagando de medo de você, porque você é a mistura do Luke Cage com o Chuck Norris, velho. Meu, você é mais indestrutível do que uma barata em bomba nuclear, velho. Como é que você se sente agora? Normal. Normal, perfeito. Então, evite se surpreender de maneira positiva quando você reagir de maneira normal diante de um palhaço, ok?
Certo. Perfeito? Mais alguma pergunta? Olha só, essa foi de graça, hein? Tá vendo? Cara, eu vou te falar uma coisa, eu vou descrever pra vocês. O começo da cena, eu tô em pé na cozinha aqui, eu sentia um frio na espinha, cara, e agora já não tenho mais. A sensação de que a qualquer momento ia cair um palhaço do teto, sabe? E agora? Não, agora eu tô de Quem tá com boa. um palhaço agora no espaço aí agora? Não tem, não dá mesmo. Na verdade, o que tem é bem-estar, não é? Tô confortável, que é a minha zona de conforto. Perfeito. Se você quiser, você pode também incluir aquela capa do Doutor Estranho, tá? Que te defende de outras coisas, inclusive daquilo que veio pra fora. Você percebeu, cara, como é divertido, como é gostoso e como é simples, pra quem sabe, pra quem conhece, claro, usar a hipnose pra ajudar as pessoas? Eu sabia o que fazer, eu sabia como fazer. Mas quem fez todo o processo? O Rudá, cara. Ele se permitiu ser hipnotizado. Só ele acabou de passar por hipnose. Eu tô Lembra querendo fazer um teste, dá uma vontade de sair e achar alguém assim. Eu falo, mano, vem, chega perto aqui. Cara, é aquilo que eu te falei. Você pode fazer o teste quando você quiser, mas evite se surpreender o quão bem você vai reagir diante da situação. Porque eu já tô te avisando com antecedência que você vai se comportar de maneira completamente diferente do que você sempre se comportou. Vai ser estranho pra você reagir tão bem numa situação onde antes você sabia que ia agir de forma negativa, ruim, chata, temerosa, incapacitante. Porque hoje você tem capacidade, hoje você tem alto poder. Uma das maneiras que eu comecei a trabalhar isso era colocar no SBT aquele Bom Dia e Companhia quando o Patati e Patatá fazia. Eu assistia aquilo, os outros, você tá assistindo Patati e Patatá? Eu falei, vai por mim, mano. É bom isso pra mim. Terapia. Mas é totalmente viável, cara. Você tá se expondo àquilo que gerava incômodo. Porque conscientemente você sabe que não tem problema algum. Acontece que aquele incômodo, ele pegava de maneira inconsciente, sabe? Não dependia do seu consciente. Hoje, o que eu fiz aqui, né? Eu simplesmente fiz com que você alterasse a sua consciência. Quando eu fiz a pergunta pra você, imagine tal coisa. Cara, você saiu do seu consciente, né? Imaginou, construiu uma cena, seja ela lembrada ou não, né? Você criou uma cena na sua mente ali, você já saiu do seu consciente. Se eu perguntar pra qualquer um aqui, o que você comeu no Natal do ano passado? Ixi. Independente de qual seja a resposta, o sei ou não, o correto ou não, você já mudou a sua consciência, cara. Você saiu daqui e foi pro Natal do ano passado. Percebe como é simples? Agora, por falar em passado, isso me fez pensar numa coisa. Em regressão. Como que funciona a regressão? Porque isso eu vejo em filmes, vejo, né, sei lá, passando em algum lugar, das pessoas que conseguem regredir e às vezes até voltar em outras vidas. Isso é possível pela hipnose ou não? A pessoa só consegue voltar naquilo que ela já passou, que ela lembra? Como que isso funciona? Ou é questão de se a pessoa acredita em vidas passadas, ela consegue voltar? Vamos contextualizar aí. O que acontece? Regressão é um tipo de terapia totalmente diferente da hipnoterapia, tá? Certo. Você pode fazer hipnose sem regressão, mas é impossível fazer regressão sem hipnose. Por quê? Lembra que eu falei? Hipnose é um estado alterado de consciência. E durante o processo da regressão, a sua consciência é alterada. Ponto. Certo. Tá? Agora vamos lá. Tem mais de um tipo de regressão. Tá? Você tem a regressão de memória. Agora mesmo o Rudá falou assim, aconteceu uma cena, eu tava saindo com o carro, com a Fiorino, de repente eu olhei pra lá, vinha descendo um Siena vermelho e eu não lembro a placa porque eu não vi. Cara, se a gente colocar ele em hipnose aqui, não aqui nesse exato momento, eu precisaria estar presente, né, pra trabalhar melhor. Mas se eu fizer um trabalho legal com hipnose com ele ali, é capaz que a gente consiga resgatar até a placa do carro. Isso, inclusive, acontece, tá? O Brasil é o único país da América Latina que tem, na cidade lá no Paraná, na cidade de Curitiba, um departamento de hipnose forense. Caraca. Ou seja, tem o doutor Rui Sampaio, meu amigo Dr. Rui Sampaio, ele trabalha com isso já há pelo menos 30 anos. Tá? Tem mais de 800 casos catalogados, onde ele utilizou hipnose para conseguir um diferencial, um ponto de partida diferente para casos de polícia. Por exemplo, ele cita um caso onde a pessoa foi atropelada, né? E a testemunha não lembrava muita coisa conscientemente por causa do trauma sofrido ali, né? Pô, ficou assustado com o atropelamento e assim aquilo. Eu acho que é um carro tal. Quando foi utilizada a regressão na hipnose, a cor do carro não é essa, é aquela. O carro tem essa característica, assim. E isso deu um ponto inicial para que os investigadores da polícia conseguissem realizar o trabalho deles de maneira melhor.
Lembrando que a hipnose não vai mostrar quem é culpado, nem nada. A hipnose não serve como prova para nada. Simplesmente serve para conseguir um direcionamento melhor para o processo comum, natural e ordinário da investigação policial nesses casos. Tá? Teve também um caso que ele relata bastante, de uma criança que foi sequestrada num ponto do país e cresceu em outro. E ela não lembrava nada da família, nem o nome dela, nem de onde vinha, nem nada. Em hipnose, foi feita regressão com essa pessoa, lembrou de uma particularidade do local. Os policiais começaram a fazer a investigação bonitinho, descobriram a cidade. Esse rapaz tinha sido sequestrado quando criança por ciganos, né, que estavam perambulando de um lado para o outro, sequestraram essa criança, levaram, e ele conseguiu reencontrar a família mais pra frente. Então, assim, dá para utilizar a regressão? Existe regressão? Sim, tem a regressão de memória, tá? Tem o que a gente chama também de regressão à vida intrauterina. Cara, imagina o seguinte, durante a sua gestação já era você. A gente não tá falando de vida passada aqui, tá? Já era você ali. O feto, ele já percebe algumas coisas. Ele pode reconhecer a voz da mãe, ele pode reconhecer as sensações que a mãe experimenta ou que as pessoas próximas da mãe experimentam junto com ela ali. Então, imagina o seguinte, o feto não é... Aquela criança não era planejada. Sim. Então começa aquele negócio, pô, e agora? Tô grávida, como que vai fazer? E, nossa, eu não queria ter filho agora, vai atrapalhar minha vida, que não sei o quê. O feto tá percebendo esse tipo de coisa. Ele pode perceber esse tipo de coisa. E lá na frente, isso desencadear um processo de depressão, por exemplo. A pessoa não se sente aceita, não se sente pertencida àquela família, ou whatever, né? Tô falando de possibilidades, não tô dizendo que isso é o que realmente acontece, tá? São possibilidades. E estou utilizando também como exemplo. Então, assim, às vezes a pessoa fala, pô, mas eu fui bem cuidado, minha mãe sempre tratou bem de mim, que não sei o quê. Mas aquele período de susto onde a família descobriu a gravidez gerou uma sensação que foi percebida pelo feto. Já era você ali. Ele já estava formando toda a parte de consciência, né? Não só consciência, cara, porque assim, a consciência ela vai terminar de ser concluída depois dos 21 anos. Porque nem o cérebro terminou de ser concluído antes dos 21. Sim. Fisicamente falando. Né? Então o que acontece? Você capta percepções. Só que essa percepção nem sempre é consciente. Não tem como você expressar em palavras, especificamente. Eu já participei de regressão intrauterina. Cara, eu não tenho palavra pra descrever, mas eu senti. Se foi daquele jeito ou não, cara, não sei como saber. Eu só sei que foi maravilhoso passar por aquilo. Foi sensacional. Eu já vi pessoas resolverem situações de sua vida hoje, passando por aquele processo lá. Então, é possível? Dá pra usar? Dá. Em relação à terapia de vidas passadas, aí já entra o quesito crença. Sim. Independente de qual seja, independente de religião, independente de tudo. Eu vou utilizar novamente o meu exemplo. Eu, Samej, não acredito em vidas passadas. Tá? Então, quando eu sou levado, sugestionado a voltar em vidas passadas, cara, eu paro em determinado ponto ali da minha gestação e não vou para mais lugar nenhum. Por quê? Porque pra mim, na minha moral, na minha ética, dentro do que eu entendo por ser humano, por vida, em relação a mim, não existe vidas passadas. Mas se eu estou trabalhando com um cliente e ele acredita, eu posso levar ele para vidas passadas dele, assim como já levei. Teve cliente meu que voltou para 1642, se não me falha a memória, contou a história dele ali. Se aquela história é verídica ou não, é o que menos importa pra gente, enquanto terapeuta. Só que ali resolveu o problema dele, ajudei ele a resolver o próprio problema dele, porque eu não faço nada por ninguém, né? Eu brinco dizendo que eu sou a voz do Waze ou do Google Maps, sabe? A gente só usa GPS pra ir pra lugar que não conhece. Ninguém usa GPS pra casa da mãe e pra casa da sogra, sabe? É só pra ir pra um lugar que não conhece. Você digita lá o endereço, eu quero chegar na rua ABC, número tal. E o GPS começa, em 600 metros, vire à direita. Em 600 metros, vire à esquerda. Sabe? Cara, em nenhum momento vai sair uma mão de dentro do GPS e falar, ô tonto, é pra você virar aqui. Não, cara, você tá o GPS recalcula a rota, cara. Não tem um comando que vai girar o volante obrigatoriamente. Não, cara, você pode, se falou pra virar à direita, você virou à esquerda, ele recalcula. Se você seguiu direto, ele recalcula. Se você parar, ele para de falar e recalcula a rota da mesma forma. Então, assim, o cliente, a pessoa que está passando pelo processo é o motorista. Ele é o motorista da própria vida. O hipnotizador, ele só está ditando, ó, faz assim, faz assado, faz... E quem tem que fazer? O motorista. Senão o carro não sai do lugar. Mas você não chega no endereço que você programou. Então, se a pessoa... Eu levei a pessoa até lá, 1642, e a pessoa resolveu a situação lá, eu trago ela de volta,
pronto. Olha o que aconteceu com o Rudá. Né? Criamos uma história, criamos um enredo, fizemos ele resolver a situação lá e trouxemos ele com essa resolução, com aquele bem-estar, né? Numa linguagem um pouco mais técnica, eu ancorei aquele bem-estar por cima daquele mal-estar. Por quê? Porque numa situação, para nossa mente, que não diferencia o real do imaginado, sempre a mente vai optar pela melhor situação possível. Então eu fiz o quê? Eu fiz eu ancorei aquela coisa positiva, aquela sensação positiva nele ali, trouxe ele por todo o contexto novamente. Olha aí como é que ele tá, até com vontade de ver um palhaço agora. Eu posso dizer então que, vamos dizer assim, o limite da hipnose, ele é o limite da imaginação da pessoa, contanto que não fira a parte ética e moral dela. Perfeitamente. Cara, adorei essa sua colocação. Você pode falar de novo, Luciano, pra gente poder colocar um eco aqui, colocar uma parafrasia. Colocar aquele efeito Cid Moreira, né? O limite da hipnose é o limite da sua imaginação, contanto que não fira a sua ética e a sua moral. Vocês me passam esse trecho depois, editado, porque eu vou querer usar isso no HP News, cara. Eu passo. Ô, Somed, só uma coisa. Eu não sei se isso é hipnose. Quando eu fazia o curso de radiologia, tinha horas que eu me perdia no meio da aula, tipo, eu não conseguia prestar atenção no professor. E eu criei uma forma de prestar atenção, que era o seguinte: hoje eu uso isso em qualquer lugar onde eu quero prestar atenção em uma pessoa, onde tem mais pessoas no local. Eu foco essa pessoa e na minha mente ela vai ficando pequena, tão pequena, e eu paro de ouvir tudo ao redor e começo só a focar ela. Então ela fica bem pequenininha assim e aquilo prende a minha atenção. Isso é uma forma de hipnose também ou não? Putz, cara, sinto muito te informar, cara. Você usa auto-hipnose há mais tempo do que você imagina. É sério? Isso é hipnose, cara. Isso é hipnose. Porque é assim... Eu não sabia que aquilo era hipnose. Mas eu prestava atenção na explicação do professor, sabe? E pouco me importava em copiar a matéria, em estudar de novo aquilo. O que eu fazia? Eu sou da época da fita cassete, do LP, né? Então, eu tinha fitas cassete do meu Walkman. Um lado da fita era a mesma música repetida, tá? Vamos imaginar aqui, sei lá, Back in Black do AC/DC, uma atrás da outra. Do outro lado da fita, sei lá, Satisfaction do Rolling Stones, uma atrás da outra. Então, cada música era de uma matéria. Então, AC/DC para matemática e Rolling Stones para português. Quando eu queria estudar português, eu colocava Rolling Stones e ficava ouvindo uma atrás da outra. Acabou a fita, eu mudava a matéria, mudava a música também. Na hora da prova, eu não podia levar o Walkman para a escola. Não sei como é que os professores autorizam a entrada de celular hoje em dia na escola. Na minha época, isso seria impensável. Né? Eu tava ali, eu começava na minha mente, eu começava a cantarolar a música. Automaticamente, né? Ou melhor, automagicamente, o conteúdo começava a voltar. Por quê? Porque eu condicionei, eu linkei uma coisa com a outra. Por que as pessoas têm branco em época de prova? Porque estuda com o notebook em cima da barriga, deitado na cama, vestido de pijama, tomando milkshake, tomando Coca-Cola. Chega lá na hora de fazer a prova, só tá vestido, né, de maneira ligeiramente formal, sentado ereto, numa cadeira totalmente diferente, com papel e caneta, bebendo água. Cara, é uma situação totalmente diferente, uma situação mental, uma preparação física e mental totalmente diferente daquilo que foi utilizado para aprender. Ela não tá no estado de aprendizado, não tá acessando aqueles neurônios ali. Entende? Aí tem o quê? O famoso branco. Eu não sabia que naquela época que eu usava isso, eu não sabia que aquilo era hipnose. Hoje eu sei. Eu fazia isso com a professora de matemática. Ela chegava, eu não apresentava caderno, eu não fazia lição de casa, eu não copiava lição na sala. Só que aí tinha aquela revisão antes da prova. Nessa revisão eu sentava na primeira carteira e falava pro pessoal: ninguém fala comigo. Eu focava ela e isso eu fazia. Então ela diminuía, ela ficava pequenininha. Mano, era, sei lá, do tamanho do pequeno polegar, sabe? Na minha mente ela ficava daquele tamanho e minha visão não saía dela. E eu prestava atenção em tudo que ela falava. Na prova eu tirava 10. Ela chegou pra diretora e falou: eu quero que esse moleque reprove. A diretora falou: por quê? Ela falou: ele não copia a lição, ele não faz nada. Ela falou: mas qual é a nota dele? Ela falou: 10. Ela falou: então eu não posso reprovar um aluno que só tira 10. Achou que estava colando. Porque cada aluno, cada pessoa tem uma forma diferente de aprender. Nós temos 5 canais sensoriais, mas vamos mencionar 3 aqui, né? O visual, auditivo e o sinestésico. Tem gente que aprende melhor vendo o que o professor está fazendo durante a explicação. Tem gente, como eu, que, né, o auditivo é mais chamativo, sabe? Você presta atenção no que você ouve, naquilo que você está ouvindo, na explicação do professor, é maravilhoso.
Tem gente que tem que estar copiando, sabe? O manuscrito mesmo. Já viu aquelas pessoas que estão falando no celular ou falando no telefone e tá rabiscando ao mesmo tempo? É sinestésico, cara. Ela tá colocando, tá externando o assunto ali no papel. Então, todos nós somos auditivos e visuais sinestésicos o tempo todo. Só que uma pessoa tem preferência para um, outra pessoa para outro e outra pessoa para o terceiro. Quando o professor ensina, aquele professor, por exemplo, que você tinha mais antipatia, provavelmente ele usava um canal sensorial diferente do seu preferencial. Já aquele professor que você mais gostava, que você se identificava mais, é bem capaz que ele se comunicava dentro do canal sensorial que você tem como preferencial. Bem capaz também que outros alunos, amigos seus, não gostavam daquele professor que você gostava e vice-versa. Por quê? Porque aquele outro aluno tem um canal sensorial preferencial diferente. Então, assim, são vários aspectos que podem levar a uma coisa ou outra. Consegui expor bem? Fui claro? Ficou audível? Fez sentido o que eu falei? Vocês são confortáveis da forma que eu tô falando aqui? Acho que esse assunto rolaria a noite inteira, assim, ó, tranquilo. Eu acabei de descobrir que eu me auto-hipnotizo todo dia, porque eu só consigo trabalhar ouvindo música. Porque assim, onde eu trabalho, tem várias pessoas à minha volta e essas pessoas conversam, fazem reunião. Então fica um barulho, eu não consigo concentrar, eu travo. E aí eu começo a prestar atenção nas pessoas do lado, alguma coisa do tipo. Aí você põe música, fica como ruído branco. Exato, porque felizmente eu posso ouvir música enquanto eu trabalho. Então eu coloco qualquer coisa. Às vezes eu nem estou prestando atenção na música, mas isso tira toda a atenção das pessoas, eu consigo focar e trabalhar tranquilo e produzo muito mais, assim. Mas eu preciso estar de fone de ouvido o dia inteiro praticamente. Mesmo que esteja bem baixa. Vocês perceberam que eu utilizei os 3 canais sensoriais aqui para me comunicar com vocês agora há pouco? Uhum. Assim, ó, vocês viram como é simples? Estão me fazendo entender? Sim. Ficou audível para vocês? Foi claro? Uhum. Sim. Você vê que eu voltei pro visual aqui. E depois, tá confortável agora com as minhas explicações? Sim. Eu usei os 3 canais sensoriais. E então, assim, vamos imaginar que o Luciano é mais auditivo, o Dá é mais visual. Vamos imaginar que, sei lá, o Luiz seja mais sinestésico. Eu falei com os 3 ao mesmo tempo, os 3 captaram. Uhum. Os 3 perceberam, os 3 visualizaram. Cada um a seu modo. E você, pelo menos o meu, você acertou. Eu não consigo. Eu não consigo estar num lugar, tipo, se eu estiver numa sala tudo desligado, não dá. Neste momento, eu tô com a TV ligada, olhando pra ela, tá passando Fúria de Titãs 2. Eu não tô vendo o filme, mas tem que tá olhando pra alguma coisa. Eu consigo me concentrar mais. Já sou literalmente o oposto, cara. Se tiver TV ligada, eu não consigo fazer nada, cara. A TV me rouba muito a atenção, sabe? Imagina o seguinte, você tá querendo prestar atenção numa aula teórica, de repente aparece um duende plantando bananeira e fazendo malabarismo com os pés. Cara, você vai olhar pra onde? Pra explicação teórica ou pra porra do duende? O duende. A televisão pra mim seria esse duende, sabe? É impensável. Tanto é que aqui em casa, meu computador fica perto da TV, mas de forma que a TV fica posicionada atrás de mim. Minha cadeira me deixa de costas pra TV. Eu fico o tempo todo com fone de ouvido. Música. Eu tô estudando, eu tô lendo, eu tô escrevendo, é música. Não importa a música. Rock and roll, de preferência, mas não importa a música. Agora, parei de fazer, eu vou lavar louça, eu vou cozinhar, vou limpar a casa, podcast. Na época do OPP eu tava com 50 horas, né? Eu tava olhando aqui agora há pouco, tem mais de 60 já. Vixe. E olha que eu ouço. Meu aprendiz tá com mais de 60 horas. E olha que eu ouço podcast com bastante frequência. Então, assim, é porque eu gosto bastante de ouvir. Então, assim, cada um utiliza um canal diferenciado. Descubra qual é o seu e tire vantagem disso. Faça com que encontre maneiras de utilizar esse canal preferencial em benefício próprio. Entende? Você pode fazer isso. Você se auto-hipnotiza o tempo todo. Voltando àquela história eu posso utilizar a auto-hipnose para curar fobia? Pode. Lembra que eu recomendei que procure um profissional? Por quê? Porque é o seguinte, tem uma frase africana, se não me falha a memória, que diz assim, por mais afiada que a faca seja, ela não arranha o próprio cabo. Quer falar de novo também para colocar em eco também essa frase? Ficou muito bom. Vamos lá. Por mais afiada que a faca seja, ela não arranha o próprio cabo. Que lindo, velho. Eu vou pôr na minha frase do Facebook. Bom, Samed, queria agradecer aí, muito obrigado por ter participado com a gente aqui. Deixa seus contatos para quem quiser te conhecer, acessar a rede social, conhecer do seu trabalho, como que as pessoas podem fazer? Cara, é bem simples falar comigo, cara. O lugar
mais fácil de falar comigo é no Telegram, tá? Então, t.me/SamejSpencer, tá? Ou, para quem já tá lá dentro, vai na busca, @SamejSpencer, lembrando que Samej é J mudo, e o Spencer, S no início, S no final. Tudo junto, @SamejSpencer. A mesma coisa no Twitter, né? twitter.com/SamejSpencer, e tem o HP News, né? Que é hpnews.com.br. É HP de hipnose prática, não é de Harry Potter não, tá? Pensei que era do notebook, Hewlett Packard. Não, também não é desse não. É hipnose prática, HP News, NEWS, hpnews.com.br. Bom, e para terminar, eu queria aproveitar e fazer um desafio pro Rudá. Rudá, você sabe que a Dona Encrenca, a minha noiva, ela tá trabalhando no circo do Patati Patatá, então eu queria convidar o Rudá para assistir um espetáculo com a gente e tirar uma selfie. Cara, eu ia falar isso. Eu topo. Eu ia falar até isso. Eu vou fazer um vídeo do lado de um palhaço e vou falar do Samej e vou falar pra todo mundo, mano, dá certo. Eu quero, eu quero esse vídeo, cara. Eu vou fazer questão de lançar um episódio no HP News só para colocar o áudio desse vídeo e vou publicar também lá no Medium, na minha publicação Hipnose Prática. Vou colocar o vídeo disso daí, vou colocar no meu canal do Telegram. Eu vou ajudar a divulgar esse vídeo do Rudá abraçando um palhaço. Eu topo. Bom, beleza, galera, mais uma vez, obrigado, Samej. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero ter esclarecido bastante coisa sobre hipnose, ter atiçado a curiosidade da galera que tá ouvindo aí, porque é um assunto muito bacana, um assunto que vale a pena você que tem curiosidade pesquisar, correr atrás, estudar muito, porque hipnose precisa estudar muito, apesar de ser simples, né, como o Samej falou, é algo que você precisa estudar bastante. Então, quem tiver interesse, procure o Samej aí. Liga na casa dele 3 horas da manhã. Não, brincadeira. Eu me coloco à disposição para responder perguntas. Se vocês receberem perguntas aí bonitinho, podem encaminhar para mim, seja por e-mail, seja de qualquer forma. Encaminha para mim, eu faço questão de responder. Adorei o convite de vocês para estar aqui no Papo de Louco, falando sobre hipnose. Esse é um assunto que eu amo, cara. Esse é um assunto que eu adoro falar. Se deixasse, eu ficaria 3 horas aqui brincando, tá? E estou muito grato, muito satisfeito pela participação aqui. E as portas aqui estão sempre abertas. Sempre que quiser participar, fica à vontade. Já é de casa. Beleza. Vou levar minha caneca, vou levar minha cerveja. Tá? Vou chegar chegando. Beleza, combinado. Bom, galera, então a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. E beijo na bunda. E lembrem-se de compartilhar o Papo de Louco. Quer ouvir mais? Acesse papodelouco.com ou assine o nosso podcast.